Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 chegou na sua edição número 51. A Copinha deste ano contou com 127 clubes. O Flamengo, campeão da Copinha de 2018, não disputou o torneio deste ano, pois o Mengão decidiu jogar o Campeonato Carioca com a meninada. Os profissionais do Flamengo entraram de férias bem depois, devido ao Mundial de Clubes contra o Liverpool na final. A Copa São Paulo é o campeonato de base com mais visibilidade no país. Todos os estados brasileiros têm pelo menos um representante na Copinha. O atual campeão é o São Paulo Futebol Clube, que revelou em 2019 o atacante Antony, hoje na seleção sub-23 do Brasil. Nesta Copinha de 2020, foram ao todo 3.725 jogadores inscritos, de 940 municípios brasileiros, além de 14 estrangeiros. Rede Vida, 25 anos de boa notícia na cobertura da Copinha de número 51. A Copinha conta com revelações do futebol brasileiro, mas os estrangeiros também ganham cada vez mais destaque na Copinha. Dos 14 estrangeiros que disputaram e ainda disputam a Copa São Paulo em 2020, um paraguaio contratado pela base do São Paulo está dando o que falar, Machado. Pois é o Antônio Javier Galeano Ferreira, o Galeano do tricolor paulista. Está mostrando que o Paraguai, forte pelo futebol defensivo, também mostra bons atacantes. Galeano é o estrangeiro com mais destaque nesta Copinha de número 51. O atacante veio do Paraguai para o tricolor paulista em busca do biconsecutivo da Copinha. Galeano é um dos artilheiros do time. Na segunda rodada, dia 7 de janeiro, Galeano fez o 4º gol do São Paulo e o 7º tento do tricolor, sobre o Palmeiras do Rio Grande do Norte, na goleada por 9-1 do São Paulo. Aliás, uma das maiores goleadas desta Copinha. Na vitória de 5-0 no dia 12 contra o Flamengo de Guarulhos, no início do mata-mata da Copinha, o paraguaio abriu a caminhada tricolor para a goleada e a passagem para a terceira fase. A Rede Vida transmitiu com o Fábio Machado. Vem o cruzamento, vem bola pro Galeano de primeira. Gol! É do São Paulo! O nome dele é Galeano, tem o número 11 estampado na camisa. Contra o Santa Cruz, no dia 14, debaixo de muita chuva no ABC Paulista, lá estava o paraguaio Galeano para fazer o primeiro gol da vitória do tricolor por 2-0, passando para as oitavas de final. E quem disse que o paraguaio estava satisfeito, hein? Contra o Curitiba, Galeano fechou o placar de 3-1. Galeano é um paraguaio de 19 anos, bom de bola, que o São Paulo trouxe do país vizinho depois de ter se interessado por seu futebol em um sul-americano sub-17. Galeano é o estrangeiro do momento na Copinha 51. A Copinha não é somente bola na rede. Pelo contrário, a cada edição da Copa São Paulo, as imagens curiosas muitas vezes acabam virando atrações. E este ano tivemos maqueiros se enrolando e cachorro dando finta. A Copinha tem curiosidades em todas as suas edições. A primeira fase, principalmente, costuma nos presentear com imagens curiosas. Na Copinha deste ano, este cachorro no campo de Bálsamo, noroeste paulista, foi um destaque à parte no jogo entre Joinville e Nova Iguaçu. O Joinville ganhou por 2-1, gols de André Luiz e Marcos para a equipe catarinense. Mas o drible sensacional do jogo foi deste cãozinho para cima do maqueiro. Essa vale replay, hein? E os maqueiros desta outra partida da Copinha? Eles não perceberam que a maca estava de cabeça para baixo e o jogador estava sendo colocado em uma espécie de faquir, aquela cama pontiaguda. Ainda bem que perceberam a inversão e desviraram a maca. São imagens curiosas da Copinha, também nesta edição número 51. A Copinha sempre abre o calendário do futebol brasileiro. Pois é, janeiro é verão no centro-sul do país. Calor não falta. Calor não falta, Machado, e nem chuva. Nem chuva. Aliás, este ano na Copinha é muita água, viu? A chuva é sempre um capítulo à parte na Copinha. A Copa São Paulo acontece no mês de janeiro, já tradicionalmente chuvoso no país, e este não foi diferente. Palmeiras e Sertãozinho, no dia 12, contou com vitória do Palmeiras e no final do jogo, a água chegou a desabar em Araraquara.
tanto que o juizão teve que paralisar a partida. Vasco e Náutico de Pernambuco no dia 12 só terminaram de jogar no dia 13. Sim, porque a chuva foi tão forte em Itapira, na região de Campinas, que o jogo teve que ser adiado para o dia seguinte. Haja água em campo, hein? O gol da vitória do Vasco foi de João Pedro, e o campo resistiu a toda essa água. Já o Santos, equipe tradicional pela habilidade de seus jogadores e pela leveza, acabou não se adaptando ao campo pesado devido à chuva em Oswaldo Cruz, no Noroeste Paulista, no dia 11. E o Santos acabou empatando em 1-1 com a Ponte Preta e perdendo na disputa de pênaltis. Ou seja, jogar a Copa São Paulo também exige se adaptar com a chuva, que costuma desabar nesta época do ano no estado paulista. Outra característica tradicional da Copinha é a presença de nomes curiosos. Pois é, Riquelme foi o nome curioso mais presente na Copa São Paulo. 11 jogadores que disputaram a Copinha deste ano têm o nome do craque argentino. Algo natural, porque há 20 anos, Riquelme, o argentino, brilhava com a camisa do Boca Juniors. Então, muitos pais homenagearam os recém-nascidos com o nome de Riquelme. Pois é, Riquelmes que hoje tem 20 anos disputando a Copinha. Mas há também outros nomes curiosos e que homenageiam craques do passado do Planeta Bola. Diz aí, André Bastos. Times perfilados, aquela concentração para entrar em campo e bola rolando. Hora de mais um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma competição tradicional no calendário do futebol do nosso país, por conta de muita coisa. Que a Copa São Paulo é um celeiro de craques, isso todo mundo já sabe. Mas o que muita gente sabe também é que essa competição também acaba reunindo grandes nomes curiosos. Um deles já até decidiu o jogo por aqui. Mas antes, vamos falar do jogo. Fortaleza e Brasil de Pelotas, primeira rodada do Grupo 9, com sede em Tanabi. Aí, o nosso protagonista vai se apresentar. Kluivert Simeone Gomes Silva. Mais conhecido como Kluivert. Kluivert Simeone, nome de craques. Sim, meu pai era muito fã do Kluivert da Holanda, né, e do Simeone, e por isso ele escolheu esse nome. E honrando o nome do atacante holandês, foi do Kluivert o gol da vitória do time cearense nessa partida. E olha que a vitória poderia ter sido ainda maior. Ele sofreu um pênalti, que não foi marcado. Mas não tem problema, porque graças a ele a equipe conseguiu os 3 pontos. E ele ganhou pontos com o professor. Muita qualidade, é um jogador predestinado, já começa no nascimento, né, com o nome desse, Kluivert Simeone. André Bastos, para a Rede Vidas Televisão. Cada copinha traz um artilheiro que deixa seus gols e sua marca. No ano passado, o atacante da Avó, hoje no Corinthians, balançou as redes adversárias pelo Guarani. Neste ano, quem mostrou as credenciais de goleador foi outro atacante do time do interior paulista. Felipe Micael, do Mirassol, foi o pé que balançou as redes nesta Copinha. Felipe Micael é a marca do artilheiro deste ano da Copinha. O Mirassol se despediu diante do Corinthians na fase anterior, mas o menino de Catanduva, no Noroeste Paulista, fez bonito nesta Copinha número 51. Na estreia do Mirassol no dia 3 contra o Linhares do Espírito Santo, Micael fez o 3º gol do Mirassol e o 4º da vitória por 4-1 da equipe do Noroeste Paulista. No segundo jogo do Mirassol contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro no dia 6, lá estava o artilheiro da Copinha marcando o 2º gol do Mirassol e o 3º da vitória de 3-0 sobre a equipe visitante. Na terceira rodada, fechando a primeira fase no dia 9, Felipe Micael marcou o primeiro tento da derrota da equipe diante do Joinville de Santa Catarina por 3-2. Mesmo com a derrota, Micael e o Mirassol foram para o mata-mata na segunda posição do grupo. No dia 11 de janeiro, contra o Votuporanguense, Micael marcou o primeiro. E o 2º gol do Mirassol na vitória por 2-1 diante do time de Votuporanga, avançando para a terceira fase. Na terceira fase, dia 13, Felipe Micael fez o 2º gol do Mirassol na vitória por 2-0 diante do Joinville, devolvendo com juros e correção a derrota na primeira fase. E até na eliminação do Mirassol diante do Corinthians em Franca, Felipe Micael fez o dele. O único gol do Mirassol na partida. Quem disse que ele não era perigoso, hein? Agora com o Mirassol podendo diminuiu!
É do Mirassol! Quem disse que ele não é perigoso, hein? Quem disse que ele não é artilheiro da Copinha, hein? Felipe Micael, aos 40 do segundo tempo, põe o Mirassol de novo na briga. Felipe Micael Tenório Menezes, de 18 anos. Guardem este nome porque em um dia desses no futebol brasileiro ou internacional, você irá vê-lo balançando algumas redes por aí. A Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano é sub-20, ou seja, jogadores nascidos até o ano 2000. Só que dentro da Copinha Sub-20, há clubes que inscreveram jogadores mais experientes e os que inscreveram mais novatos. O Serra do Espírito Santo foi a equipe que veio com os jogadores na média mais experientes nessa Copinha. O Serra do Espírito Santo foi a equipe que disputou a Copa São Paulo com a mais alta média de idade desta competição. A equipe capixaba teve a média de idade de 18,67 anos. Mas a equipe estreou com derrota diante do Vitória por 3-1 no dia 3. Rodrigo abriu o placar para os baianos. Eber fez o segundo. André descontou para o Serra. Mas Alisson fechou o placar para o Vitória. Aí os velhinhos do Serra se reabilitaram, vencendo o 15 de Jaú em Jaú por 2-1. Juan fez o primeiro gol do Serra. E Damásio marcou o segundo gol do time capixaba no dia 6. Yuri descontou para o 15 de Jaú. Na terceira rodada, no dia 9, o Serra enfrentou o tradicional time do Guarani de Campinas. Lucas fez o gol dos capixabas. Mas Renan empatou para o Guarani, final 1-1. E a despedida da equipe com média de idade mais avançada desta Copinha foi com goleada do Red Bull Brasil. A equipe que tem parceria com o Bragantino meteu 4-0 no dia 11. Rafinha fez o primeiro do Red Bull. Brown marcou o segundo dos paulistas. Bruno, no segundo tempo, fez o terceiro, um golaço. E Brown, nos acréscimos de jogo, fechou a conta e a participação do time mais velhinho desta Copinha 51. 4-0 diante do Serra do Espírito Santo. O Oswaldo Cruz, no Noroeste Paulista, foi a equipe com a média de idade mais jovem nesta Copinha. Apesar da média de apenas 17 anos, a meninada do Oswaldo Cruz fez bonito, especialmente na despedida dos garotos na competição. O Oswaldo Cruz, no Noroeste Paulista, foi a equipe mais nova a ter disputado a Copinha edição 51. O Oswaldo Cruz disputou a Copinha este ano com média de idade de apenas 17 anos, diante de um campeonato sub-20. E logo de início, os novinhos sentiram a patada da macaca no dia 3. João Henrique fez 1-0 Ponte Preta. Breno empatou para Oswaldo Cruz. João Henrique marcou o segundo do time campineiro. Marcos fez o terceiro da Ponte. O mesmo Marcos fez o quarto da Ponte. E Vitinho fechou a goleada de 5-1 da Ponte Preta na estreia do Oswaldo Cruz no certame. Depois, na segunda rodada, dia 6, o Oswaldo Cruz perdeu do São José do Rio Grande do Sul. Taicinho marcou o primeiro para os gaúchos. Lucas fez o segundo para o São José. E Felipe fechou o placar para o São José, final 3-0 diante do Oswaldo Cruz. Mas a equipe com jogadores mais novos da competição foi brilhante no dia 9, vencendo o tradicional Londrina por 3-2 em um jogo eletrizante. Jefferson fez o primeiro do Londrina. Wendel marcou o segundo para os paranaenses. Mas a virada aconteceu de forma sensacional. Adriano marcou o primeiro do Oswaldo Cruz. Lincoln fez o segundo empatando o jogo. E Carlos Silva fez o terceiro do Oswaldo Cruz em uma virada espetacular. O Oswaldo Cruz acabou não se classificando, mas a garotada fechou a participação fazendo bonito. A Copinha é democrática, com participantes de todas as regiões do país. E em toda edição de Copa São Paulo, as pinturas muitas vezes aparecem. Pinturas de gols espetaculares. E este ano não foi diferente. A Copinha sempre costuma trazer gols bonitos, chutes fortes de longe, como foi o caso do gol de empate do Taboão da Serra diante do Atlético Paranaense,
nesta quarta-feira, dia 15. Um chute de longe, na forquilha. Ou o gol de Bruno, o terceiro do Red Bull diante do Serra do Espírito Santo. O jogador foi driblando, fazendo fila e anotando um dos gols mais bonitos da história da Copinha 51. Essa é para colocar no DVD, não é, Bruno? E a Copinha ainda trouxe um gol antológico. O gol de bicicleta de Eric diante do Brasil de Pelotas no último dia 6. Gol do Tanabi. Uma pintura para guardar para sempre na história da Copa São Paulo. Bagé ainda marcou outro gol da vitória do Tanabi por 2-0. Outro golaço, por sinal. Mas este de bicicleta entra para a história da Copa São Paulo edição 2020. Parabéns para Eric e para a sua bicicleta. A Copinha não é apenas jogos e gols. A competição também tem a marca de revelar muitas histórias. Histórias não somente de jogadores, mas de torcedores também. E um exemplo foi o jogo entre Nacional e Canaã da Bahia. As duas equipes se despediram da competição ainda na primeira fase. Mas para os torcedores, a Copinha 2020 vai ficar para sempre na memória. Mais uma rodada da Copinha 2020, no estádio Nicolau Alaiô, um dos mais tradicionais da capital paulista. No campo, Nacional e Canaã da Bahia lutam pela primeira vitória na competição. Já na torcida, tudo na paz. Torcedores das duas equipes confraternizam. Inclusive, muitos torcedores de São Paulo torcendo para o time baiano. É porque a gente abraçou o time, né? A gente conheceu esse time através da Força Jovem Universal e é um time que a gente tem total apoio com eles, junto com eles dentro de campo. E a torcida é uniformizada. Nada de vibrar sem as cores do time. Tem que vir daquele jeito, né? Uniformizado para apoiar a equipe no máximo, né? Do lado de fora aqui do estádio. Já compramos aqui para chegar aqui dentro uniformizado para apoiar a equipe. E com esse apoio da torcida, tanto os jogadores do Canaã quanto os donos da casa foram em busca do gol. Melhor para a equipe do Nacional, que marcou com Léo ainda no primeiro tempo e aumentou com Rian nos acréscimos da primeira etapa. Mas o time baiano não ficou no zero. Depois de belo chute, a zaga do Nacional deu aquela forcinha. Final, Nacional 2, Canaã 1. Elaine Trevisan para a Rede Vida de televisão. A Copinha entra agora na fase semifinal. Foram 127 clubes que começaram no dia 2 de janeiro. E agora restam apenas 4. Equipes de tradição e com camisas pesadas estão em busca do título. Corinthians e Internacional de Porto Alegre fazem a primeira semifinal na terça-feira. O Corinthians é o maior ganhador da Copinha e quer levantar a taça pela 11ª vez. E o time do Corinthians foi se encorpando e ganhando confiança ao longo da Copinha 2020. O Corinthians abriu a participação na Copinha de número 51, enfrentando o Retrô de Pernambuco. Equipe de uniforme parecido com a seleção brasileira de 82, um retrô no tempo. Mas na atualidade a vitória foi do Timãozinho. O volantão Xavier abriu o placar para o Corinthians. E Juan marcou o segundo para o Corinthians na sede de Franca. Final 2-0 no dia 3. No dia 6, o Corinthians enfrentou o Fluminense do Piauí. Xavier, sempre chegando bem no campo adversário, 1-0 Timão. No minuto seguinte, Vitor fez o segundo do Corinthians. O atacante Wallison marcou o terceiro do Corinthians. O Fluminense do Piauí descontou com Thiago. Final 3-1 Corinthians. Já classificado, o Corinthians mediu forças com os donos da casa no encerramento da primeira fase da Copinha. O Corinthians fez o gol com o paraguaio Hugo Sandoval. E a francana empatou com o Leonardo em cobrança de falta, final 1-1. O Timãozinho foi para o mata-mata. Enfrentando o Cuiabá. A partir daí, não podia mais perder. Corinthians fez o primeiro com um bom lateral direito, Daniel Marcos. Léo marcou o segundo para os corintianos. O Cuiabá fez o único gol do time visitante com Luiz Antônio. Mas o habilidoso Gabriel Pereira fechou a conta de 3-1 para o Corinthians, classificado para a terceira fase no dia 11. No dia 13, Hugo Sandoval abriu o placar contra o Juventude de Caxias. Rafael Silva fez o segundo do Corinthians. Richard, o terceiro do Timão. O zagueirão Jair fez o único dos gaúchos. Final 3-1 e o Corinthians classificado para a fase de oitavas de final. Nas oitavas, Corinthians e Mirassol marcaram um duelo paulista. O goleirão do Mirassol, Hugo, falhou e Ronald, o zagueiro, abriu o placar para o Corinthians.
No segundo tempo, o mesmo Ronald fez para o alvinegro mosqueteiro, 2-0. Felipe Micael descontou para o Mirassol. Corinthians classificado 2-1 em Franca. E nesta sexta-feira, o Corinthians garantiu passagem à semifinal da competição, derrotando o Atlético Paranaense por 1-0. Gol do lateral direito Daniel, um dos bons defensores desta copinha. Olho nele, hein? O Internacional é um dos grandes vencedores da história da Copa São Paulo. O Inter tem 4 títulos e, se for campeão, vai se igualar ao Fluminense como o segundo maior vencedor da copinha. O último título do Internacional foi em 98, quando revelou o zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com o Brasil. Mas o Inter de 2020 mostra força na competição. O Internacional começou abalando a confiança do Confiança da Paraíba. César fez 1-0 Inter. Thiago marcou o segundo contra os paraibanos. E Bruno marcou o terceiro, fechando a conta. 3-0 Inter no dia 3. O Inter depois pegou o Linense no dia 6 e outra goleada por 3-0. Caio marcou o primeiro. O mesmo Caio fez o segundo. E Nicolas fechou o placar diante dos paulistas. É a força do Internacional de Porto Alegre tomando corpo nesta copinha. O Inter fechou a primeira fase empatando sem gols contra o Capivariano. Nos jogos de mata-mata eliminatórios, o Inter teve dificuldades, mas foi eliminando adversário por adversário. O primeiro jogo de mata-mata do Inter foi polêmico no dia 11. Pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Um pênalti que o pessoal do Volta Redonda ficou na reclamação. Matheus Monteiro foi para a bola e colocou o Internacional de Porto Alegre na terceira fase. No dia 13 foi a vez dos colorados enfrentarem o Desportivo Brasil de Porto Feliz, equipe forte em futebol de base. Matheus abriu o placar para o Inter Gaúcho. Kevin empatou para o Desportivo Brasil. E Leonardo marcou o segundo gol do Inter, classificando o Colorado em uma partida duríssima. Mais difícil ainda foi no dia 15, quarta-feira, contra o Red Bull Brasil de Bragança Paulista. 2 times estruturados na base. O Red Bull fez o gol com o zagueiro João Vitor. E o Internacional marcou com o César Coelho. Final 1-1 e a decisão foi para o drama dos pênaltis. Nos penais, o Inter eliminou o Red Bull, seguindo para as quartas de final da Copinha 2020. Nas quartas de final, na sexta-feira, o Inter venceu no tempo normal o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Bruno Praxedes marcou o primeiro do Inter. E César Coelho, bom de bola do time, fez o segundo. Final 2-0 Internacional. Na semifinal, nesta terça-feira, contra o Corinthians. A outra semifinal da Copinha edição 51 será na quarta-feira. O Grêmio busca o primeiro título de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio estreou vencendo o Real do Distrito Federal. Rildo e Amorim fizeram os 2 gols do Grêmio. Elias abriu o placar para o Grêmio contra o Juventus da Moca. Riquelme deixou tudo igual, final 1-1. Contra o União Mogi, fechando a primeira fase, o Grêmio meteu 4-0. Rildo fez o primeiro. Fabrício marcou o segundo. Elias o terceiro gol. E o mesmo Elias fez o quarto, fechando o placar. No mata-mata, o Grêmio eliminou a União de Mato Grosso do Sul com um gol de Diego. Na Chapecoense foram 4 gols gremistas. Alisson fez o primeiro. Anderson marcou o segundo. Wesley fez o terceiro do Grêmio. E Vitor fechou a goleada. No clássico contra o Atlético Mineiro, Echaporã marcou para o Galo. Mas o Grêmio descarregou uma chuva de gols. Elias empatou. O mesmo Elias virou para o Grêmio. Rildo marcou o terceiro. E Heitor fechou a conta, 4-1 Grêmio. Nas quartas de final, o empate por 1-1 diante do Vasco no tempo normal e o Grêmio avançou à semifinal nos pênaltis. Grêmio enfrenta a considerada equipe surpreendente da competição. Oeste, de Barueri, de zebra, virou uma realidade. O Oeste começou a copinha goleando o Sergipe, Erivan 1-0 Oeste, Luan 2-0, Wellington 3-0, João Vitor fez o quarto, Leandro o quinto e Cauã o sexto gol do Oeste, final 6-0. Contra o Trindade, nova goleada, Wellington 1-0, Luan 2-0, Cauã marcou o terceiro e o mesmo Cauã fechou o placar 4-0.
Contra o Cruzeiro, derrota na primeira fase por 3-1. Mas o Oeste se recuperou no mata-mata, vencendo a Desportiva Paraense por 3-1. Betinho fez para a Desportiva, mas Douglas, Heifetz e Tite decretaram a classificação do Oeste, que reencontrou o Cruzeiro e eliminou a Raposa nos pênaltis, depois de empate em 0-0. Contra o Avaí, mais um empate e mais uma classificação nos pênaltis. E contra o São Paulo, Douglas, 1-0 Oeste. São Paulo empatou de cabeça com o zagueirão Matheus, mas o Oeste eliminou o tricolor com Heifetz, depois de cruzamento de Tite. Oeste de Barueri na semifinal. E a data da grande final já está marcada. E é uma data tradicional, Fábio Machado. Pois é, 25 de janeiro, para celebrar o aniversário da capital paulista. A Copinha foi criada lá em 1969 para homenagear a cidade. E ao longo dos anos, a capital paulista cresceu, assim também como a Copa São Paulo cresceu. A competição já teve o nome de Taça São Paulo de Futebol Juvenil, Taça São Paulo de Futebol Juniores e Copa São Paulo. E atualmente ela recebe o apelido carinhoso de Copinha. E ela vai abrilhantar a grande final. Festejando os 466 anos da capital paulista. O estádio do Pacaembu está confirmado pela Federação Paulista como palco da grande final da Copa São Paulo. A partida está agendada para sábado, dia 25, na festa de conversão de São Paulo Apóstolo. A expectativa é grande para o futebol de base do país. Assim pensam campeões do mundo e organizadores da Copinha. Quando você tem essa disputa de final, significa que o trabalho feito durante o ano, que o planejamento, que a organização da base desses clubes, os clubes que chegam nas fases finais, é importante. Quanto mais visibilidade, é o momento de aparecer, vai ser transmitido o jogo, o palco é ideal para você fazer um grande jogo, uma grande partida e chamar a atenção do seu clube, para o seu desempenho, para outros clubes. Dia 25 de janeiro, 10 da manhã, estádio da capital paulista, o Pacaembu, vai testemunhar quem será o campeão da Copinha número 51, com transmissão e cobertura da Rede Vida. 25 anos de boa notícia.